E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel e agora nós temos uma videoaula sobre medições do tempo, ou seja, vamos entender outra categoria da história. Lembrando que essa aula de metodologia de história, ela vai nos habilitar então a compreender as categorias de história e compreender também os principais elementos de estudo dessa ciência. Bom, medições do tempo. O modo como atualmente medimos o tempo, né, geralmente pelo relógio, não é algo universal. Ou seja, não é válido para todas as épocas e também para todos os povos. Trata-se de uma possibilidade de medição que foi desenvolvida a partir da nossa cultura e disseminada principalmente para a cultura ocidental. É uma construção histórica, então ela é relativa a um lugar, época, portanto, é algo que nós podemos colocar que pertence a uma sociedade. Bom, é interessante lembrarmos também, e aqui o professor construiu, né, e mostra esse slide, que nós temos ritmos da natureza e também no contexto industrial. Por quê? As sociedades rurais, os trabalhadores vivenciam um tempo da natureza, ou seja, relacionado ao dia e à noite, as variações do clima, época de plantio e de colheita. Podemos colocar que a lua influencia muito também, ou seja, algo que envolve a astronomia nesse aspecto. As sociedades industriais, elas são contemporâneas e os trabalhadores da fábrica, por exemplo, eles vivenciam um ritmo marcado pelas horas do relógio, tudo contabilizado, mesmo porque são horas de trabalho. Em geral, nós vendemos o nosso tempo, nós vendemos as horas de trabalho. Isso tudo em troca de um salário. Bom, passando por isso, a jornada de trabalho não obedece mais o nascer e o pôr do sol, e nem as variações do clima, mas sim as exigências de um mundo capitalista contemporâneo. Portanto, essas adaptações, por mais que pareçam universais, na verdade elas não são. Elas não funcionam, por exemplo, para uma sociedade indígena. Aqui o professor usou o exemplo de sociedades rurais, mas uma sociedade rural hoje também pode contar com todos esses elementos, principalmente de acordo com o desenvolvimento das tecnologias, né, que são sempre ali para commodities, né, ou seja, grandes áreas plantadas de produtos que são exportados. Mas isso é outro debate. Bom, o modo de vida nas sociedades atual levou-nos a uma crescente preocupação com o tempo cronológico, o tempo do relógio, né? O tempo do tempo mesmo, ou seja, a ideia de cronologia, de uma sequência. Isso se traduz pela consulta ao relógio, a consulta ao tempo. Hoje a gente faz muito isso pelo smartphone, né? Bom, quando nós falamos de calendário, nós devemos lembrar que o calendário é um elemento para controlar e para medir o tempo. É relacionado aos interesses de uma sociedade e a gente pode definir como um sistema que estabelece um modo de contar o tempo. É uma criação sociocultural e também uma construção histórica. É baseado em observações astronômicas, crenças religiosas, outros valores sociais de um povo ou sociedade. Supõe-se que os primeiros calendários foram criados 3 ou 2.000 anos antes de Cristo, né, por chineses, egípcios ou sumérios. Tudo isso com base em astros, a lua e o sol. Atualmente, o calendário cristão é o mais utilizado do mundo, embora nem todos os povos tenham o adotado de fato. Muçulmanos e judeus, por exemplo, têm sistemas de contagem de tempo distintos. O processo de globalização contemporâneo levou os diversos povos do mundo a se comunicar nas relações internacionais, em termos de um calendário global, mesmo preservando as identidades e marcos locais de diversas culturas. É importante lembrar também sobre o calendário cristão, que o marco básico da contagem é o nascimento de Cristo, situado pelo monge, né, Dionísio o Pequeno, em 532, e no ano de 753 de Roma. As datas anteriores ao nascimento de Cristo aparecem, né, com uma abreviatura AC, antes de Cristo, o C em letra maiúscula. E as datas posteriores podem vir acompanhadas ou não do DC, depois de Cristo, sempre lembrando o C, né, maiúsculo. O calendário cristão foi ajustado no século XVI pelo Papa Gregório XIII, reforma gregoriana, posto em prática em 1582. Tem até uma curiosidade que mais de 20 dias simplesmente sumiram, né, para que esse ajuste fosse feito. Lembrando, para finalizar, o tempo organizado em dias, semanas, meses e anos. Aí depois é assunto para uma próxima aula.
Até mais!